População em situação de rua. Quem tem medo de quem? Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de Direitos Humanos desta semana, nós gostaríamos de retomar um diálogo, já fizemos outras vezes nessa coluna, sobre a população em situação de rua e os seus direitos humanos, os direitos humanos de todas, todos e todes. E isso a partir de um fato ocorrido recentemente com esse colunista e que eu gostaria de dialogar. Na segunda-feira à noite, eu havia saído para comprar um lanche, moro aqui no centro da cidade, uma região que muitos falam de horrores e horrores em função da população em situação de rua, que do meu ponto de vista é um absurdo, né? Tem muito a ver com a mentalidade Maria Antonieta e seus brioches, ou algumas ideias fascistas, e eu voltava aproximadamente 9h30 da noite para casa, andando pela Rua Doutor Quirino, e a alguns metros, talvez 50 metros antes do prédio onde eu moro, percebi que vinha em direção oposta a mim um rapaz, me pareceu que era população em situação de rua pelo cobertor que ele levava, que é daqueles distribuídos muitas vezes ou pela assistência ou pelas entidades, né, que fazem um trabalho, entidades e coletivos fazem um trabalho em favor dessa população. E estava caminhando tranquilo, porque eu falo com muita sinceridade, não tenho medo nenhum da população em situação de rua, e nunca me senti amedrontado, porque para mim alguém me pedir dinheiro não é uma coisa que me amedronte, né? A gente deveria pensar o porquê que existem essas situações, socialmente falando. Pois bem, percebi que o rapaz saiu da calçada e foi para a rua, como que evitando passar por mim, e me chamou a atenção aquilo, assim. Eu continuei andando. Quando estava chegando mais perto, mais próximo da entrada do prédio onde eu moro, o rapaz falou: senhor poderia... Ele falou assim: senhor, não vou mentir, eu já comi, o senhor poderia me dar um dinheiro para uma pinga? E a partir daí comecei a conversar com ele sobre a situação dele, né? 27 anos, da cidade de Itupeva. O nome eu vou omitir, porque acho que não é cabível aqui expor, mas conversamos bastante sobre a sua situação, sobre o fato dele ter sido escorraçado de casa pelos irmãos depois que a mãe faleceu, enfim, sobre o atendimento que ele tinha no Centro Pop, que ele elogiou bastante, o atendimento do Centro Pop. Não vou também mencionar o nome de um funcionário que ele elogiou, mas foi extremamente elogioso nos comentários. E ficamos conversando ainda sobre isso, falei da importância dele tentar encontrar um caminho, conversei sobre o uso de substâncias que ele admitiu que fazia, e obviamente eu perguntei no sentido de dialogar, porque não sou censor da vida de ninguém, não sou controlador da vida de ninguém, cada um sabe o que faz com sua vida e com seu corpo. E ele naquele momento, pelo menos aparentemente, não estava sob efeito de substância, estava conversando com muita fluência, aliás, bastante fluência, e foi uma conversa interessante, né? Depois ele seguiu o caminho dele e eu entrei no prédio. E fiquei pensando nisso, a imagem de uma pessoa da população em situação de rua, um rapaz, que vê uma outra pessoa em direção a ele e que eventualmente não estava nem de terno e gravata, mas que estava com uma roupa possivelmente melhores condições que a dele, e ele se afasta, ele sai da calçada. E me veio a imagem, à mente, essa ideia que existe um pânico, um medo em relação à população em situação de rua, e que eventualmente o medo é maior na própria população em situação de rua em relação às demais pessoas da população aqui de Campinas. Ou seja, quem tem medo de quem, né? E por que existe esse medo? Eu fiquei pensando, será que ele se afastou porque ficou com medo que eu agisse de forma hostil ou algo assim, né? Há um tempo atrás a gente ficou sabendo e pela boca de um guarda municipal numa reunião do comitê do comitê técnico, da população em situação de rua, um guarda municipal falou que haviam sido chamados por pessoas, moradores, numa situação que não se verificava nenhum comportamento de violência ou algo assim por parte de uma população em situação de rua. É apenas porque era uma pessoa da população em situação de rua. Ou seja, o que se criou no imaginário popular a respeito da população em situação de rua?
É verdade que muitas coisas não nos ajudaram, né? Ontem, numa entrevista aqui na Rádio Noroeste, eu lembrava que o então coordenador de políticas de drogas de Campinas, que atualmente é vereador, Nelson Osri, declarou em determinado momento no jornal da PTV, há alguns anos atrás, que 80% da população em situação de rua era usuária de crack. O que não era verdade, era uma mentira. Mas isso foi utilizado para quê? Para aumentar o estigma da população em situação de rua. Olha, usar crack, usar droga, é perigoso, lhe ameaça. Então, a partir desse episódio que ocorri nesses dias, recentemente, fiquei pensando, né, o quanto essas mistificações, essas mentiras, essas falsificações produzem ideias. E o quanto essas pessoas que são vistas como perigosas, na verdade, são de fato frágeis, vulneráveis e precisam sim de atenção, de cuidado e de respeito aos seus direitos humanos. Era isso que a gente gostaria de colocar nessa coluna, agradecendo como sempre a atenção de todos e todas e chamando sempre a reafirmação desse compromisso pelos direitos humanos de todas, todos e todos. Obrigado.